irmãos candidatos que estão aqui, para que nós possamos dar início, então, ao nosso encontro, aonde que teremos, foram 12 perguntas feitas, previamente feitas e mandadas a cada candidato, seus assessores, aonde que eles tiveram acesso às perguntas, lembrando que essas perguntas foram feitas pelo, de acordo com o sindicato, junto aos setores da própria prefeitura de administração, de modo geral, junto aos servidores, aonde que eles fizeram as perguntas, mandaram para o sindicato, e o sindicato, assim sendo, enviou assessorias dos candidatos. Lembramos também que algumas perguntas chegaram com um pequeno atraso após vocês terem recebido já as perguntas. Então, essas perguntas, elas estão na mesa, fica a critério dos candidatos que querem responder essas perguntas que foram posteriormente feitas ao sindicato, para que enviasse aos candidatos. Então, as perguntas estão aqui, fica a critério de vocês, ok? Mas que esse encontro está sendo feito pelo sindicato dos servidores aqui de Iguaçu, eu gostaria de chamar o presidente, o senhor Álvaro, que ele vai passar para nós o objetivo do encontro e também algumas dúvidas, se os candidatos já tiverem de início. Álvaro, por favor. Bom, boa noite, pessoal que compareceu ao nosso encontro. Então, eu queria agradecer, em primeiro lugar, a presença de todos os senhores candidatos a prefeito, dos seus respectivos vices, bem como os colegas servidores que estão aqui. Salientamos um agradecimento especial ao padre Francisco Guess, pela reserva e cessão do espaço gratuitamente ao sindicato nesse encontro. Também uma questão de justiça, salientar que a assessoria do candidato Sandro solicitou este encontro e apenas, na verdade, fez amadurecer uma ideia que já existia entre nós no sindicato. E, obviamente, democraticamente, a gente teve que estender a todos os nossos candidatos a prefeito de Iguaçu. Dentro do espírito democrático que norteia as atividades desenvolvidas pelo nosso sindicato, nós não poderíamos deixar passar em branco um momento tão importante para os servidores como as eleições municipais, pois estamos aqui para ouvir a proposta do futuro chefe do Executivo Municipal. Nós devemos salientar ainda que este encontro não se trata de um evento corporativista, mas uma tentativa de resgatar o respeito e a dignidade devida aos servidores públicos municipais, que hoje padecem pela ausência de um plano de saúde, a conclusão e implantação imediata do já estudado Estatuto dos Servidores e a regulamentação de um plano de cargos de salário digno e outras questões que serão submetidas aos senhores candidatos. Aqui nós colocamos algumas pequenas regras, que seria o sorteio, que já foi feito a ordem de resposta às apresentações. Serão 12 perguntas que já foram protocoladas previamente, que serão respondidas de forma alternada, com 1 minuto para cada um dos candidatos, que será monitorado pelo nosso apresentador. A palavra fica aberta depois para as perguntas da plateia, que poderão escrever no papel e dirigidas à mesa. E as conclusões finais e despedidas depois serão feitas após as perguntas. Queria pedir desculpas aos candidatos, que as perguntas que encontram-se na mesa, elas foram entregues após as outras primeiras perguntas que foram protocoladas. Vocês terão a liberdade de querer ou não respondê-las, certo? Em virtude da falha dos setores que deixaram de enviar. Mas eu acho que vocês todos terão condições de responder de bom grado essas questões, ok? Muito obrigado, boa noite. Assim sendo, para darmos início, eu gostaria, é possível vocês trarem mais na frente aqui? É possível. Vamos, já que, vamos nos unir assim, para ficar mais fácil, ok? Lembrando aos senhores candidatos, a nossa candidata, os senhores candidatos, que o convite foi feito de uma maneira muito trabalhada pelo sindicato, então talvez o pouco número que aqui estão não seja culpa do sindicato, deixar bem claro aqui, porque foi um convite livre, que o servidor pudesse comparecer em peso para que se terasse das respostas que os candidatos darão nesta noite. Pela ordem, eu, em nome aqui dos servidores, já vou fazer a pergunta. E de acordo com a ordem, o primeiro a responder é o candidato Pedro Cardoso, do PSDB e PTB. A pergunta, o senhor já tem a pergunta, que é a seguinte: tendo em vista a atual situação que se encontra a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal, quais as medidas ou providências que o
candidato, se eleito for, tomar. Por favor, o senhor terá 1 minuto a partir de agora. Eu quero, inicialmente, cumprimentar o Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Iguaçu e, por extensão, cumprimentar todos os demais servidores. Quero cumprimentar os nossos candidatos, a Leila e o Santos, e dizer, em primeiro lugar, que a Prefeitura Municipal de Iguaçu tem uma lei, a Lei 771 de 93, que estabelece o organograma da Prefeitura Municipal de Iguaçu. Infelizmente, em função de uma série de razões que não vêm ao caso agora, essa lei não é respeitada, razão pela qual a Prefeitura extrapola na contratação de servidores e muitas vezes até sem nenhum critério, sem necessidade até e sem qualidade, e isso acaba comprometendo a qualidade do serviço como um todo, e em especial comprometendo os salários dos servidores de carreira em especial. Nós sabemos que hoje a Prefeitura tem em torno de 425 servidores de carreira, são efetivos. Mas existe também quase que 100% de servidores que são necessários também, muito embora a CT, mas são necessários porque a educação exige uma contratação. Já deu o tempo, candidato. Obrigado. Ok. Nós vamos fazer o seguinte, peço desculpa a vocês, talvez pelo entusiasmo das eleições. Eu gostaria de interromper a resposta, a sua, que a senhora, no caso a senhora vai dar agora, e que vocês pudessem se apresentar e dar um breve perfil do candidato. Pode ser? Por favor? Mas pode o candidato Pedro, por favor? Desculpa. Não tem problema. Pedro Cardoso, sou vereador exercendo a 3ª legislatura, fui vice-prefeito de Iguaçu, fui secretário de obras e orgulhosamente secretário municipal de educação, e hoje candidato a prefeito, juntamente com o meu vice, Ricardo Petri, que não está aqui porque está numa outra reunião. O nosso número é 45, com o propósito de fazer um Biguaçu diferente, um Biguaçu para mudar e crescer. Nós queremos um Biguaçu para todos os biguaçuenses. Obrigado. Obrigado. Sou Leila Severo Martins, sou psicóloga de formação, tenho um curso de mestrado em Educação e Cultura. Atualmente eu sou professora na Univale, nos cursos de Ciências Sociais e Ciência Política, e a gente tem aí uma longa jornada no município, onde a gente foi professora da Maria da Glória, do Centro Educacional Nova Geração, por vários anos. A gente também militou no movimento ambientalista, que é através da Associação de Preservação do Meio Ambiente de Biguaçu. Fomos membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e também, recentemente, secretária municipal do Desenvolvimento Econômico, onde a gente teve a oportunidade de implantar e coordenar o orçamento participativo aqui no município, que já é uma conquista para essa cidade. E, no momento, juntamente com a Flávia Lopes, a gente, então, disponibiliza o nome para o cargo de prefeita e vice na coligação PT, PCdoB e PSB, do Iguaçu de Todos. Obrigado. Boa noite a todos. Meu nome é Sandra Andretti, funcionário da Prefeitura Municipal há 12 anos, técnico veterinário, fui secretário da Agricultura e eu acho que todos já me conhecem. E se queres que não foi feito por vocês seja feito, pode ser 25 para prefeito. Obrigado. Por favor, então agora vamos dar continuidade. Eu queria fazer um encaminhamento, se for possível. Pois não. Se houver aqui a essência dos demais candidatos, se nós pudéssemos aumentar para 1 minuto e meio, até porque 1 minuto é muito exíguo o tempo e acaba a gente não expondo, muito embora em síntese, a ideia da gente com relação à resposta. Se houver o acordo dos demais colegas e a permissão da plateia, ok. Porque 1 minuto e meio eu acho que seria bastante. Muitas perguntas. Fazendo cálculo matemático. Ganhando pela ausência do não, 1 minuto está muito bom. 1 minuto. Né? É que nós foi passada essa ideia já e nós ficamos preocupados com isso. Ok? Começando? Então, após a apresentação
cumprimentar o pessoal do sindicato, né, por essa iniciativa e a todos os servidores. Em relação à primeira questão, a gente pretende nada mais, nada menos do que seguir os princípios da administração pública, né, que já diz o artigo 37 da Constituição Federal, tem aquela famosa palavrinha LIMP, né, que justamente coloca os princípios, que é o princípio da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Para isso, é claro, a gente precisa dar uma organizada em todo esse setor e realizar aquelas atividades, aquelas ações que com certeza vêm de encontro já às solicitações dos servidores públicos do município de Biguaçu. Ou seja, revisão de um plano de cargos e salários, né? Organizar as carreiras e as remunerações de todos os servidores. Também adotaremos a política da isonomia salarial, ou seja, atribuições semelhantes com remunerações idênticas. Muito bem, deu tempo. Agora o candidato Sandro, por favor, PFL, PP, muito mais do que o assunto, por favor. Bom, a nossa visão é colocar o efetivo, né, cada um nos seus devidos lugares, né, isso se for da vontade dele, e valorizar o efetivo. E essa pergunta deve ser muito breve, né, porque a gente vê que até hoje o efetivo da prefeitura ele nunca foi valorizado como deveria ser valorizado. Então nós vamos procurar remanejar ele dentro daqueles cargos que vão ficar abertos dia 31, que vão ser exonerados. Nós vamos usar o quadro de funcionários para até mesmo prestigiar esse funcionário que até hoje não foi prestigiado. Ok. Segunda pergunta. Os servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Biguaçu não possuem plano de cargos e salários, promoção por tempo de serviço ou merecimento, promoção por aperfeiçoamento, entre outras vantagens, exceto na educação, que são de direitos do funcionalismo público, caso eleito. Qual o compromisso que o candidato irá firmar com o servidor? Por favor. Com certeza nós haveremos de, nos primeiros dias de governo, convocar os servidores através das entidades de classe, ou seja, os sindicatos. Iremos imediatamente estudar e implantar com certeza o plano de cargo de salário dos servidores, que é uma vergonha, né, o servidor não ter garantia de direitos nenhum em função da falta de plano de cargo de salário, e inclusive até a revisão do plano de cargo de salário do magistério, que é totalmente defasado. Hoje nós temos 3 categorias de professores de nível superior, para você ter uma ideia, em função da defasagem do plano de cargo de salário. Nós temos professor de nível superior ganhando 80% de adicional, tem professor ganhando 50% efetivo com 2 níveis salariais, e tem um ACT contratado que também entra ganhando um salário diferente. Então não tem realmente um plano de cargo de salário nem para os servidores de modo geral, e para o magistério também tem que ser feita revisão e implantação do novo cargo de salário, até para motivar os servidores de carreira e os servidores que, por necessidade, são chamados quase que anualmente para prestar um serviço relevante ao município. Muito embora as CT, são importantes também e tem que ser valorizado esses servidores que prestam serviço para o município. Ok, obrigado, candidato. Bom, então, com certeza, a gente vai estar realizando esse plano de cargos e salários. Para isso é necessário fazer uma descrição de cargos, priorizando, é claro, os serviços de maior demanda pela população, fazer também uma pesquisa salarial para verificar qual é a média do mercado e também qualificar o servidor de Biguaçu com condições de trabalho igual, como, por exemplo, a questão da carga horária. E, além disso, também estabelecer critérios objetivos para definição e nomeação das funções gratificadas. De preferência, é claro que o próprio servidor efetivo do município ele possa estar qualificado para que ocupe essas funções, no sentido de que a administração, os servidores são funcionários da administração e não de um governo. E ainda, uma outra proposta nossa seria a avaliação de desempenho. E é claro que para isso uma política de promoção por tempo de serviço e por merecimento.
E ainda em relação à questão da promoção por aperfeiçoamento, ela deveria, então, necessariamente a gente fazer todo o estudo para que isso seja viabilizado, porque depende da arrecadação do município. Mas com certeza estaremos conversando a respeito. Obrigado, Fernando. Bom, eu encaminharei ao longo dos primeiros meses um plano de carga de salário adequado, né? E iremos implantar e retornar aquela vantagem que tinha na época do seu amigo, que eram as letras, né? Vamos estudar esse caso porque hoje a gente vê que os funcionários da prefeitura ficaram ganhando menos do que os funcionários que chegam hoje na prefeitura, e nós, funcionários efetivos, não estamos sendo reconhecidos, não estamos sendo valorizados. Nós iremos estudar e tentar ressuscitar essas letras para que vocês possa ser mais um engordamento salarial para vocês. Ok, obrigado. Terceira pergunta. Em outras administrações foram feitos vários estudos sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, porém o mesmo nunca saiu do papel. Qual a sua posição em relação ao assunto? Para você ter uma ideia, o Estatuto dos Servidores Públicos é a lei maior que rege os direitos e deveres do servidor público. Esse nosso Estatuto, ele deve ter uns 20 anos já de vigência. Dali para cá já veio a reforma da Constituição Federal, já vieram várias reformas constitucionais, e o nosso Estatuto continua mesmo. Com certeza, gente, é um instrumento que o servidor pode ter à sua disposição, mas que em função da defasagem praticamente não é aplicado. Não há, por parte das administrações públicas, infelizmente, interesse em adequá-lo, e sejamos realistas, há sim uma omissão muito grande por parte dos servidores em não brigar pelo instrumento que vai servir de base para as suas lutas futuras. Com certeza nós haveremos também de convocar os servidores e imediatamente rever a questão do Estatuto do Servidor, do Estatuto dos Servidores, e implantar o mais rápido possível, até para servir de base para que os servidores possam se fundamentar nas lutas pelos interesses da categoria. Ok, obrigado. Bem, parece-me que o serviço público, né, aqui em Biguaçu, o Estatuto foi parcialmente modificado por várias vezes e acabou, talvez, se constituindo como uma colcha de retalhos, né, numa formulação até, inclusive, insatisfatória. E o que a gente poderia dizer é que o serviço público sem um estatuto adequado é a mesma coisa que um país sem uma Constituição. Então, necessariamente, é preciso refazer o Estatuto do Servidor, inclusive para a gente falar em planos de cargos e salário. E para isso a gente vai estar contando efetivamente com a participação dos servidores, da população organizada, enfim, e da Câmara de Vereadores. A gente vai estar fazendo a discussão e a criação de um novo Estatuto dos Servidores que contemple as reais necessidades e esse diálogo entre servidores e administração. Ok, obrigado. Bom, para quem não sabe, né, o servidor que não sabe, foi contratada uma empresa para fazer esse estatuto. E essa empresa, ela recebeu para fazer esse trabalho e não recebeu muito pouco, recebeu um valor meio alto, e que, como sempre, Biguaçu, quando se trata de servidor, a administração nunca está ligada, nunca está atenta, ficou só no papel, né? Então, eu como servidor, né, também tenho meus interesses, que seja feito esse estatuto, e na minha administração não ficará só no papel. Esse estatuto terá vigor e será feito com certeza. Ok. Vamos então para a quarta pergunta. O concurso público ainda não foi anulado e com isso somente os funcionários efetivos e o município estão perdendo. Quais as medidas que o candidato irá tomar a partir do dia 1º de janeiro de 2005? Por favor.
Vejam, senhores, a Constituição Federal exige que o acesso ao serviço público tem que se dar pelo concurso público. A liminar que suspende o concurso público possa até ter suas razões, mas, diante disso tudo, só existe um beneficiado, só o Poder Executivo, ou seja, o partido que está no poder. E eles não têm nenhum interesse em liberar, porque ali eles botam quem eles querem, como eles querem, quando eles querem, sem obedecer nenhum critério de seleção. Aliás, nos únicos que respeitam o critério de seleção é o magistério, que tem que fazer um concurso seletivo para admissão em caráter temporário. Os demais, para vocês terem uma ideia, hoje, nós temos na Prefeitura do Rio Grande do Sul mais de 50 escriturados. É uma discrepância, considerando que não há necessidade para tudo isso, mas como não se respeita o plano de cargo e salário, não se respeita o princípio da administratividade do serviço público, se bota a seu critério, é por isso que a Prefeitura está com 1.100 funcionários e não há interesse nenhum do Poder Executivo em agilizar o processo da Justiça para resolver de uma vez por todas a questão do concurso público, que é uma necessidade. Com certeza, nós iremos mover a assessoria jurídica e ver por que esse processo da liminar que suspendeu o concurso público está no Supremo, mas o processo que julga a aprovação do concurso está aqui ainda no Ministério Público. Há uma tolerância muito grande e, com isso, quem está sendo prejudicado são os servidores e, de um modo geral, a qualidade de serviço. Obrigado. Com certeza, né, que essas atitudes em relação a verificar e agilizar no sistema judiciário por que não foi resolvido ainda esse impasse do concurso público, a gente não medirá os esforços para que isso seja solucionado o mais rápido possível, em virtude de todas as razões já colocadas, né? É necessário para que a gente possa organizar definitivamente o quadro de funcionários da Prefeitura. Mas estamos estudando até que isso se resolva e a gente teme que isso ainda possa durar algum tempo, a partir de 1º de janeiro, porque ainda estamos sob o aguardo do processo judiciário, do sistema judiciário. Nós, então, estamos estudando a possibilidade de realizarmos um processo seletivo público com provas de títulos para preencher as funções de chefias e ECTs, para justamente a gente começar, e isso assim, com o auxílio, inclusive a fiscalização do sindicato, para que a gente possa, de uma vez por todas, começar a organizar o setor, preencher as vagas, né, com mais tranquilidade, com mais qualidade, com mais transparência. Obrigado, Tadeu. Deu tempo. Bom, acho que o concurso público está na mão da Justiça e nós, na qualidade de prefeito, vamos ter que esperar o resultado da Justiça e aquilo que for dado, nós devemos tomar as decisões cabíveis. Se for decidido que o concurso tenha validade, vamos ter que contratar as pessoas que forem necessárias e se não for, nós iremos com certeza fazer um novo concurso, porque eu acho que a situação que está hoje, a Prefeitura, ela não deve passar mais nem um ano sem um concurso público, sem uma decisão da Justiça. Ok. Vamos para a quinta pergunta. Como é de conhecimento de todos, os servidores públicos municipais e seus dependentes não possuem plano de saúde. Qual é a posição, né, dos candidatos, no caso, ao referente, né, esta pergunta e também implantar este plano? Na verdade, a Prefeitura do Rio Grande do Sul, para quem acompanhou o processo, só tem plano de previdência hoje, porque foi uma exigência do Tribunal de Contas e dos órgãos que firmam um convênio com a Prefeitura, exigiram a aprovação do plano de previdência. Isso foi feito a toque de caixa, até porque nós, na qualidade de vereadores, recebemos sugestões do sindicato e apresentamos emendas, foram apresentadas, todas elas foram vetadas, porque não houve interesse nenhum em aperfeiçoar o plano de previdência. Foi aprovado como eles quiseram e acabou. E o plano de saúde é uma vergonha, uma instituição que tem 1.100 servidores e não tem plano de saúde, submetendo os nossos servidores ao SUS. Nada contra o SUS, nenhum demérito quanto ao SUS. Mas eu acho que é um direito do nosso servidor ter plano de saúde. E com certeza esse direito será respeitado e nós vamos imediatamente implantar o plano de saúde, até porque existem empresas que têm interesse e já apresentaram sugestões
gestor de um plano de saúde que atenda a contento a demanda dos servidores públicos municipais. Com certeza é um compromisso nosso, não só de implantar o plano de saúde imediatamente, como rever, inclusive, o plano de previdência que vise atender os interesses dos servidores públicos municipais. Ok, obrigado. Bem, o plano de saúde, com certeza, é uma reivindicação muito justa, né? E para poder responder com seriedade, sem estar fazendo aqui um discurso demagógico de quando faremos a implantação desse plano, nós precisamos fazer os estudos e termos todas as informações corretas para que isso possa ser, de fato, executado. Eu obtive a informação de que a parcela da administração seria algo em torno de 1% da folha de pagamento. Se isso estiver correto, é muito provável que a gente consiga implantar um plano de saúde num curto espaço de tempo. Mas, sem dúvida nenhuma, é necessário fazer os estudos, inclusive ver qual é a arrecadação que se destina para que a gente possa fazer, de fato, uma coisa correta que atenda com qualidade os servidores. Ok, muito obrigado. Bom, como servidor, já passei também grandes dificuldades na área da saúde por não ter um plano de saúde. E não é diferente também com os demais funcionários. Quero dizer que na eleição passada se prometeu esse plano de saúde, até foi bem batido esse plano de saúde junto aos funcionários, queriam prometer o plano de saúde, prometeram a ampliação de salário, prometeram mundos e fundos, e que hoje vem de novo prometendo que irão fazer o plano de saúde, que agora que deu tempo para fazer o plano de saúde, que agora que nós vamos fazer, e agora botamos a casa em dia, que vai sobrar para o funcionário. Como sempre, o funcionário é muito a receber, né? Eu quero dizer que foi feito pesquisa com algumas empresas, e se não me falha a memória, foi feito 2 reuniões com o sindicato, o qual o plano de saúde ficaria em 20 e poucos mil, se eu não me engano. Era 1% da folha, é isso? Então, eu quero dizer o seguinte, de novo, essa administração vem mentindo e vai mentir até quando? No meu governo, nós iremos sim implantar um plano de saúde, porque é o interesse meu, porque eu também sou funcionário. Obrigado, candidato. Vamos então para a 6ª pergunta. Por favor, qual a sua opinião sobre database? Eu, modéstia posso falar de cadeira, porque na qualidade de vereador, eu apresentei 4 vezes projeto de lei que fixava a database dos servidores públicos municipais. Tive a felicidade de, no 4º ano, ter aprovado por maioria, a maioria dos vereadores aprovaram, mas tivemos a infelicidade de ser vetado pelo prefeito municipal. Veio para a Câmara de Vereadores, nós derrubamos o veto, e agora estamos aguardando pela sanção. E se o prefeito não sancionar, porque nós derrubamos o veto, o presidente da Câmara será obrigado a sancionar, sob pena de ser destituído do cargo e o vice assumir e sancionar o projeto de lei que fixa a database dos servidores como um instrumento de luta pelos direitos dos trabalhadores com relação à reposição salarial. Ok, obrigado, candidato. Eu entendo que mais importante que a minha opinião sobre a database é o texto da Constituição Federal, artigo 37, inciso 10, que fala justamente de uma revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices. Portanto, trata-se apenas de conciliar a database com aquele período dentro do exercício em que haverá disponibilidade de recursos para fazê-lo. E aí é uma questão, então, de projeto de lei que vai fixar a database, dependerá principalmente de uma orientação técnica. E iremos cumprir a Constituição Federal, sem dúvida nenhuma. Entendo que a database deverá ser amplamente discutida com o sindicato e os servidores, para o melhor contexto, para o melhor entendimento entre funcionário, sindicato e prefeitura. Eu quero ser parceiro também para discutir, porque também é interesse, é mesmo meu interesse. Ok.
Vamos então para a sétima pergunta. Qual é o seu posicionamento quanto ao fundo de previdência dos servidores municipais? Se deve continuar ou não? Com certeza o fundo de previdência deve continuar e quanto mais incrementado, melhor, é como garantia dos servidores do futuro. O que nós teremos que rever, inclusive, é o gerenciamento dos recursos advindos desse fundo. E isso me preocupa muito, até porque quem está dirigindo o fundo não são pessoas que tenham uma certa ligação com quem gera o fundo. Então, hoje, um cargo político no gerenciamento do fundo deixa a descoberta, na maioria das vezes, os interesses dos servidores como um todo. Então, no mínimo, quem vai gerenciar tem que ser pessoas que estejam representando todos os segmentos que criam o fundo para que, democraticamente, se administre esses recursos sem que haja o risco de desvio, até porque a gente sabe que é muito comum na administração de fundos previdenciários os desvios que são comuns. Então, eu acho que, além dos aperfeiçoamentos que tem que se fazer na lei que rege o fundo, tem que haver também uma participação efetiva de todos os segmentos. Obrigado, candidato. Sem dúvida nenhuma, nós entendemos que é fundamental que os servidores tenham um regime de previdência que possa atendê-los. Nós temos algumas prefeituras do PT em que os prefeitos, logo após assumirem os seus mandatos, tiveram que reverter os fundos municipais para o regime geral da Previdência, justamente em virtude das condições de remuneração de assumir esse regime privado a médio e a longo prazo. Então, entendo que a gente deveria ter fontes múltiplas de receita e que isso levaria alguns anos para que pudesse fazer acumular uma quantidade suficiente de recursos para cumprir com todas as metas. E, além disso, uma outra preocupação é justamente que, quanto à aplicação financeira, porque esse fundo parece ser bastante vulnerável, tanto pela possibilidade de desvio, né? E aí eu queria citar ainda o exemplo, né, do Banco Bilbao Fiscal e também do Santander, que acabaram quebrando o sistema de previdência do Chile. E aí a gente tem que levar em conta a história de outros setores para que a gente possa botar o pé firme e acertar um rumo legal. Obrigado. Vocês percebem que a gente está sendo reflexivo aqui, né? O Fundo de Previdência, os servidores, é que decidirão, né, se o Fundo de Previdência é plausível, se eles querem ou eles não querem. Ou eles podem escolher um outro meio, ISS. Eu acho que a gente tem que ser bem realista, que o fundo, tá, ele tem tudo para dar certo, tem tudo para ser bom para os funcionários, mas tem quem ainda acha que não é bom. Né? Então, vamos fazer reuniões, vamos fazer o que o funcionário quer. Nós queremos ser parceiro do funcionário. Aquilo que foi decidido junto ao sindicato e for bom que o funcionário quer, nós vamos ser parceiros junto com eles. Ok. Oitava pergunta. Pergunta bem pensada a resposta. O que vocês, você, candidato, pensa sobre a relação à administração do sindicato Sintramub, isso? Sintramub. É isso aí. Eu tenho uma consideração muito grande com o sindicato, até porque sou presidente do Sindicato dos Policiais Civis de Santa Catarina e a gente sofre muito quando é alinhado dos processos decisórios. E, democraticamente, eu acho que o sindicato é uma força política que defende os interesses de uma classe e, como tal, tem que ser respeitado. Na nossa administração, com certeza, o sindicato vai ser. Isso é um compromisso de governo da coligação do Iguaçu do LPC. Na nossa administração, pode escrever, está sendo gravado e pode cobrar. O sindicato será um grande e importante parceiro nas decisões político-administrativas que vão nortear o município nos próximos 4 anos. Com certeza, será um dos nossos grandes parceiros na nossa administração. Pode ter certeza. Obrigado. Bem,
O Partido dos Trabalhadores surgiu justamente das lutas sindicais. Então, nós entendemos que é imprescindível que os funcionários da Prefeitura tenham uma representação sindical. O primeiro eixo do nosso programa de governo é democracia e participação popular. Isso quer dizer, especialmente para essa categoria, que a mesa de negociação estará sempre aberta para que a gente possa sentar, dialogar e encontrarmos as alternativas mais viáveis para os impasses que oportunamente ou eventualmente surgirão. Eu quero dizer que na minha administração, sindicato e administração da Prefeitura sempre andarão juntos. E eu acho que o sindicato é importante, é um fiscalizador do funcionário. E quero aqui parabenizar também o sindicato, na pessoa do Álvaro, que a gente viu o sindicato tanto tempo tentando entrar no trilho, né? De vez em quando saía do trilho e ocasionava grandes danos. E a pessoa do Álvaro, eu acho que é uma pessoa competente, uma pessoa que está dando o seu suor pelo sindicato, está dando o seu suor pelo funcionário, e eu acho que, tenho certeza que está em boas mãos e vamos ser parceiros durante 4 anos. A nona pergunta é o seguinte: quanto à eleição direta para diretores de escolas municipais e centros de educação infantil, qual é o seu posicionamento referente a esse assunto? Com certeza, a eleição direta para administrar as escolas municipais e os CEIs é, sem forma nenhuma, a forma mais democrática e mais justa até de gerenciar esse trabalho. Eu entendo até que algumas modificações tenham que serem feitas, alguns ajustes, né, têm que serem feitos, tem que se adotar alguns critérios para fixar as regras que vão estabelecer a eleição direta, mas com certeza a eleição direta é inclusive um instrumento que vai valorizar o servidor de carreira. E como tal, eu acho que é importantíssimo esse processo, e na nossa administração, inicialmente nós vamos estudar até para definir os critérios, e com certeza iremos ter diretores das escolas e creches eleitos pelo corpo docente e APP e os segmentos que forem importantes participar dessa decisão. Mas que temos aí diretores eleitos diretamente pela comunidade, teremos com certeza. Ok, obrigado. A eleição direta para diretores das escolas municipais e para os centros de educação infantil está em nosso programa de governo. E é um avanço para a democracia e também para a participação popular. Como eu já falei anteriormente, esse é o primeiro eixo do nosso programa. Não há razão para não realizá-lo. Desde o primeiro ano, nós organizaremos a comunidade escolar e faremos a eleição direta para diretores de escola e dos centros de educação infantil. Aprovo essa ideia também, e quero dizer que não só essa pessoa que vai estar diante de uma direção, ela também tem que ser remunerada. Porque o Estado também ele prevê isso aí, uma remuneração, e temos que estudar também, que não pode, e também não pode ser diferente para os professores que vão estar nessa linha de frente, juntamente com as escolas. Nós vamos sim lutar por um salário digno, estudar uma gratificação para dar a essas pessoas também. Ok. Vamos então para a 10ª pergunta. E sobre o Vale Alimentação e o Vale Transporte? O Vale Alimentação e o Vale Transporte são direitos assegurados pela lei. E como tal, têm que ser respeitados. Eu quero crer que, eu imagino que não teremos que discutir, é apenas o sindicato e nós cumprimos a legislação e fazer valer o que a lei prevê e distribuir o Vale Transporte e o Vale Alimentação para todos os servidores, dentro do que a lei estabelece. Exatamente. O Vale Alimentação, para aqueles servidores que trabalham mais do que 6 horas diárias, é extremamente justa a reivindicação e apenas depende de uma questão de recursos para que ele seja implementado. Né? Então, é claro que a gente vai tentar buscar os recursos para isso. E o Vale
transporte é um direito de todos. Portanto, temos apenas que cumprir a obrigação e colocá-lo, como já tem, né, apenas fazer valer o que a lei manda, tranquilamente. Também, da mesma forma, é um direito adquirido do servidor e nós vamos implantar com certeza a regulamentação e ele já faz parte do plano das 25 propostas do plano de governo nosso, já está incluído, e nós só vamos colocar em prática dia 1º de janeiro. Ok. 11ª pergunta. A existência de um centro de educação infantil no centro da cidade é de fundamental importância para a população. Hoje, o tão conhecido algodão doce não possui sede própria. O que o candidato pretende fazer em relação ao pleito dos funcionários e pais para a construção de um prédio próprio e mais adequado a esta instituição? Por favor. Na verdade, o algodão doce, para ser bem rápido, ele foi realizado no governo do Zezinho e visava atender os filhos de servidores. Eu tenho uma posição um tanto diferente, por isso eu entendo que no nosso governo, inicialmente, vamos ter que rediscutir a situação, porque eu vejo muita dificuldade em um servidor público que mora nos fundos de Iguaçu ou em qualquer outro local ter que trazer um filho para frequentar a creche do centro de Iguaçu. Portanto, eu entendo que para os servidores nós deveríamos estabelecer um convênio com as creches privadas da comunidade para que as funcionárias possam deixar os seus filhos naquela creche. Se for para atender a comunidade como toda, tem que se rever realmente a questão do algodão doce. Mas se for para atender os servidores, eu acho que seria muito mais producente, até muito mais importante para o servidor, que se firme um convênio e se pague a bolsa, dê uma bolsa para as crianças, as mães que têm criança em idade de creche, e que essas crianças possam frequentar a creche da comunidade. Então lá tem uma creche, você paga lá, a prefeitura contribui lá com 80%, houve uma época que se fazia isso. Depois é que se concentrou ali para economizar. Mas eu quero ver que é muito mais importante para o servidor que a criança estude lá na creche, no seu bairro, na sua cidade. E aí sim nós vamos atender a criança lá na comunidade, ao invés de a mãe ter que trazer a criança naquela correria e ela levando e trazendo todo dia. Então no nosso governo nós vamos rever a situação e com certeza eu acho que os servidores terão outras opiniões a dar a esse respeito e nós vamos atender o que mais convier aos servidores que têm filho na idade pré-escolar, que frequenta creche. Ok. Bem, em relação ao centro de educação infantil, que a gente comumente chama de creche, tem aí uma situação bastante crítica no município de Biguaçu. A gente pode estar dizendo que há aproximadamente 15 anos que não se tem nenhuma construção, nem abertura de mais nenhum centro, apenas os 5 que já existiam desde lá antes de 90, mais ou menos. E aí tem uma carência muito grande, porque o município cresceu, desnecessário dizer isso, né? Bastante nesses anos todos, e com certeza a demanda é muito grande. Nós temos percorrido o município todo, e mais uma vez constatamos que essa é uma prioridade do município todo. Talvez para a gente poder equacionar essa demanda, precisaríamos ter pelo menos mais umas 20 creches no município todo, para que a gente pudesse atender todas as comunidades. E aí, nesse sentido, a gente tem justamente de estar fazendo essa discussão através do planejamento e do orçamento participativo, para que junto com outras comunidades, como por exemplo Jardim Carataí, Praia João Rosa e Bom Viver, que são populações bastante numerosas e com uma demanda muito grande. Então a gente vai, com certeza, buscar esforços para equacionar essa situação, mas precisaremos estar também levando em conta a demanda do município como um todo. Obrigado. Mais uma vez, uma falha na administração atual, né? Não foi criada nenhuma creche, né, no município e nem se pouco se pensou em criar uma creche para os filhos dos funcionários. Nós temos um projeto para tirar aquela garagem do centro de Biguaçu e ali sim criar uma creche para os filhos realmente dos funcionários, né, para melhor atender os filhos dos funcionários. Se caso aquela área não for a área adequada, iremos estudar uma outra área ou então implantaremos bolsa, como tinha na época do seu Zezinho, que era um auxílio aos filhos dos funcionários que foram tirados. Como sempre,
tiram tudo do funcionário e não oferecem nada. Ok, obrigado. Nós temos as perguntas que foram colocadas na mesa, fica a critério de vocês. Eu gostaria de fazer um encaminhamento. Se permitir os demais candidatos, eu quero crer que, no que diz respeito aos servidores públicos municipal, as perguntas ora respondidas estão dentro do contexto. Essas perguntas que estão agora sendo apresentadas, elas têm muito mais a ver com os setores da atividade econômica. É importante para nós todos, mas evidentemente que seria muito mais importante discutir isso aqui num outro fórum. Eu quero crer que para nós o que interessa é discutir a questão do servidor público, né, no que diz os seus direitos e deveres. Se os candidatos concordarem, eu até acho que nós deveríamos dispensar isso aqui e deixar para uma outra situação essa questão aqui. Se for o caso, eu não teria nenhum problema. Só que não interessa muito para nós já tivemos a oportunidade de discutir lá no sindicato, Aqui é uma reunião mais específica, dirigida aos servidores, portanto, fugiria um pouquinho nosso tempo. Eu concordo, a gente tem feito intensamente debates em rádios, associações de moradores e tantos outros fóruns. Acho que a gente podia delegar esse espaço para a atenção da categoria específica. Ok, obrigado. Está tudo bem? Não, tá 10. Então tá. Então, vamos... Agora vamos fazer o seguinte, nós temos perguntas, né? Quem está presente aqui, servidor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Por favor, na ordem, né? Eu só queria... Oi? Acabou? Oi? Não, agora nós teremos, né, um servidor que está aqui conosco nesse encontro. Vamos fazer algumas perguntas, nós temos um aqui. Ok. 1 minuto normalmente está para responder essa aqui. Como vocês, os candidatos, que todos os candidatos foram convidados, né, e somente temos ausência aqui de um candidato, como vocês veem, né, do ponto de vista de vocês, essa ausência desse candidato, já que ele é o atual prefeito, né? Ele vai à eleição. Não, 1 minuto para responder essa pergunta do nosso servidor. Eu quero crer que, para um político que se preza e que realmente tem interesse em assumir compromissos com a comunidade, não existe uma forma mais importante de comparecer nessas oportunidades e colocar frente a frente as suas posições políticas, até como forma de assumir compromisso cara a cara com o público presente. Eu não vou avaliar a ausência de ninguém, eu vou me ater muito mais às presenças, elogiar os que estão presentes e com certeza só perde quem está ausente. Quem ganha de uma forma, quem está presente de uma forma ou de outra, ganha, com certeza. Obrigado. Bem, como a gente já falou, a gente se pauta por valores de democracia e de participação, né? Nesse momento que a gente pleiteia um cargo na administração pública, fica muito complicado de um candidato que se coloca à reeleição não comparecer para debater as ideias, debater as propostas, e nisso a gente tem percebido em todos os espaços em que somos convidados a estarmos, né, diante da população, das categorias, dos setores organizados, a apresentar as propostas e fazer o debate. Então, por certo, ficamos aqui deixando um registro de lamento, no sentido de que a gente esteja sendo tolhido desse momento de democracia e do verdadeiro exercício de cidadania. Ok, muito obrigado. Sandra. Bom, é lamentável, né? A gente tem visto que a administração atual, ela não tem nenhum compromisso, primeiro, com os funcionários, que hoje é a ausência do prefeito aqui, e muito menos com a comunidade, que ele não apareceu em nenhum debate.
Eu não sei se é porque ele acha que a eleição está ganha e ele não acha que vai ter desgaste, mas eu quero dizer, pode ser também diferente. Ele talvez não veio discutir os seus projetos para 2005, porque de repente nesse ano que ele prometeu mundos e fundos, prometeu salário, prometeu saúde para o funcionário, plano de saúde, plano de salário, estatuto, e ele ficou em débito com os funcionários de todas essas áreas. Porque é lamentável existir ainda em Biguaçu um administrador desse porte, com a cabeça tão pequena, sem visão nenhuma, que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Infelizmente, essa situação é extremamente desagradável e eu quero, sim, que os funcionários avaliem isso, porque esse administrador não teve nenhum compromisso com vocês durante esses 4 anos. E agora ele vai prometer mundos e fundos e novamente ele vai ficar, se ele for reeleito, ele vai ficar mais 4 anos, porque reeleição, meu amigo, não é bom para ninguém. Foi provado que em reeleição nenhum município deu certo. Ok, obrigado. Assim sendo, o Sindicato dos Servidores agradece a presença dos senhores aqui. As considerações? Ok, então vamos fazer o seguinte. Tem mais, por favor? Então, considerações finais, por favor. Eu quero apenas aproveitar a oportunidade, até porque, muito embora o número de presença seja pouco, mas a qualidade importa muito. E eu sei que, para nós políticos, às vezes, olha-se muito para a multidão. Mas eu olho para a multidão, mas olho também para a qualidade, porque a qualidade pode reproduzir ideia e transformar numa multidão. Eu acho muito importante esse espaço que está sendo concedido a nós e a oportunidade que vocês estão tendo também de ouvir os candidatos e as suas propostas, até porque o povo está amadurecendo bastante e os políticos estão mudando também, por razão até da questão de consciência do eleitor. E se nós estamos aqui, com certeza, Pedro Cardoso e Ricardo Petri têm um compromisso muito grande com o Biguaçu. Eu tenho uma história política construída ao longo da minha participação em Biguaçu, e se estou candidato a prefeito é porque realmente estou preparado para ser prefeito de Biguaçu e ser prefeito 4 anos, ser prefeito no todo, ser prefeito para se preocupar com tudo, desde a valorização do servidor, que eu acho fundamental. Eu sou servidor público também, tive a oportunidade de trabalhar junto com os servidores públicos municipais, conheço quase todos, sei assim, a dedicação que eles têm, mas sei também que, como administrador, tem que ter o respeito para que esses servidores também se sintam motivados. Eu quero ter os servidores públicos municipais da Prefeitura de Biguaçu um parceiro, até porque não serei eu sozinho que vou administrar Biguaçu. São esses servidores, principalmente os efetivos, e os ACTs também que se agregam por uma questão de necessidade e que também tem uma importância fundamental no processo de desenvolvimento e crescimento de Biguaçu. Portanto, tenham todos vocês o meu respeito e terão a minha admiração e com certeza serão parceiros na administração Pedro Cardoso e Ricardo Petri, número 45. Ok, obrigado. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer esse espaço que foi nos concedido pelo sindicato e novamente parabenizar essa iniciativa e colocar também que, para além desse debate, dessa exposição que vem mais ao encontro desse bate-papo aqui com vocês, que diz respeito a essa categoria específica do funcionalismo público, a gente também está apresentando, através da coligação PT, PCdoB e PSB, um conjunto de propostas que se dirigem a todas as áreas do município. E a gente sabe o que nos move para essa candidatura e para chegarmos até a prefeitura é justamente o fato de que a gente tem um grande sonho que vem sendo construído há muitos anos, um sonho político de ver Biguaçu de fato uma cidade feliz. É uma cidade onde as crianças têm uma escola, onde as mães têm um lugar para deixar os seus filhos para poderem trabalhar, onde as mães tenham trabalho e os pais também,
né? Onde a gente tem espaços de lazer, música, teatro, dança, enfim, tudo aquilo que é condição, que é base para uma vida digna com qualidade. E para isso, então, que a gente está disponibilizando, né, essa candidatura, Leila e Flávia, no sentido de que a gente possa estar colocando, de fato, Biguaçu no mapa político de Santa Catarina e trazendo um Biguaçu para todos. E para a categoria, então, dos servidores, a gente gostaria de estar se referindo novamente, no sentido de dizer que é, por demais importante, que os servidores consigam ter uma qualificação e um lugar diante do município, porque os governos passam, mas a administração fica. Então é preciso que se resgate novamente, a partir dessas condições de trabalho com qualidade, esse carinho e essa admiração por parte de toda a população na prestação de bons serviços. Para isso, Leila e Flávia, número 13. Obrigado. Eu quero agradecer também a oportunidade que foi dada pelo sindicato, uma pessoa nova, e dizer que, como já disse no início, sou funcionário há 14 anos e sei a necessidade de cada funcionário, porque sinto na pele também, e entramos nessa luta juntamente com a comunidade, porque sentimos a necessidade de fazer o Biguaçu mais forte. O Biguaçu mais forte na saúde, educação, saneamento básico, o Biguaçu mais forte na segurança. Vimos que o nosso município é carente em tantas áreas, né? Então nós queremos sim fazer a diferença em Biguaçu e sempre falo, haverá um Biguaçu antes de Sandro e Pedro Paulo e um Biguaçu pós Sandro e Pedro Paulo. E para que isso possa acontecer, para que isso venha a ser realidade, vote 25. Obrigado. Ok. Assim sendo, nossos sinceros agradecimentos, né? Nossos sinceros agradecimentos aos candidatos que aqui estiveram. E o sindicato agradece muito. E fiquem à vontade. Tenham todos uma boa noite.